aí de todo mundo. A gente está muito famoso. Eu não vou Sim. entrar muito nas informações muito pessoais. Eu só vou falar de Marte, onde que Marte está. A gente vai ver onde que casa que está, que aspecto que é, e pronto. E aí depois a gente vai falar sobre os aspectos gerais de Marte. Ótimo. Tá ótimo. Muito bom. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Muito feliz que a gente está fechando o Encontre-se, né, Mari? Foi muito bom os encontros com o Dr. Paritoshi a semana passada. Quem não assistiu ainda, tá lá no YouTube. A gente mandou o link lá para quem se inscreveu. E é isso aí. Hoje é o fechamento aqui com a Diana, né? A gente vai terminar como a gente começou, né? Com a astrologia. Então muito bom. O link dos encontros, eles estão aqui no Telegram. No Telegram? Isso, tá. Lá no Telegram, tá? Qualquer coisa você avisa. Tá joia. Vamos lá. Diana, você. Então vamos começar. Primeiro eu vou fazer um mantra rapidinho, que é os meus mestres, meus professores, e aí a gente começa. Então, Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Shakturu Militanyanam Tasmai Shri Guruve Namah. Então, na nossa primeira conversa, vocês me perguntaram sobre algumas referências de livros, de leituras, para entender um pouco melhor sobre astrologia. E aí aqui eu estou apresentando para vocês alguns bons livros em português. Esses dois livros, o que tem a capa azul e o que tem a capa vermelha, é a sequência 1 e 2, do autor Dominique de Lucia. Esse livro ele é muito claro, ele é muito, assim, ele vai falando sobre cada aspecto, o que é cada casa, o que é cada signo, então é bom que ele é bem didático. Esse livro mais à direita é do Gunneswara Das, que é um astrólogo muito famoso no Brasil, e ele tem uma metodologia de comparar as duas astrologias, então a astrologia ocidental com a astrologia védica. E aí, nesse livro, ele fala um pouco sobre os tratamentos. Então, ele fala floral, ele explica alguns dias do nascimento, várias coisas. Assim. É bom, ele é bem fininho, ele é bem prático, sim, e ele fala muito de estudos de caso, então é legal também. E esse do meio é A Grandeza de Saturno, do Svoboda, que eu sou fã número 1 em todos tudo que ele já escreveu até hoje, toda a trajetória que ele percorreu. E aí esse livro é realmente também excelente, como tudo que Svoboda faz. Então, essas são algumas referências aí para quem quer estudar um pouco mais, saber um pouco mais sobre astrologia numa leitura em português. As leituras clássicas, os livros clássicos da astrologia, igual tem os clássicos do Ayurveda, o Ashtanga, o Charaka, esses os livros mais importantes assim da astrologia védica, que também pode ser conhecido como astrologia indiana, é o Parashara Ora, o Paladipika, o Brihat Jataka, Brihat Samhita e o Jataka Parijata. Então, esses são alguns livros muito importantes e eles vão falar muito sobre os cálculos. E as interpretações, elas vêm um pouco assim na mistura de todos, assim. Mas eles focam muito em entender também a parte mais preditiva, que é uma área muito legal da astrologia védica. A astrologia ocidental, ela gosta assim, de aprofundar mais na parte psicológica, e a astrologia védica foca muito nessa questão da gente situar muito bem o tempo e o espaço. Então, essas são as referências para quem quiser aprofundar. Como todo livro assim que a gente tem clássico mais antigo, a leitura é um pouco mais difícil, assim, você precisa de ler várias vezes, é muito importante ver também uma boa tradução, pegar um pouco do sânscrito, porque aí a gente já vê um pouco a origem, o que está querendo ser falado realmente. Então, estão aí. Então, hoje a gente vai falar de Marte.
dando seguimento ao que a gente falou do primeiro encontro. No primeiro encontro, eu foquei um pouco na situação que a gente estava atual e tirei um pouco o foco da parte... Peraí, gente, rapidinho, deixa eu só fechar a janela aqui. Ai, desculpa. E aí eu tirei um pouco o foco assim, do mapa pessoal e hoje a gente vai focar mais nos mapas mesmo. Então... Você está sem vídeo, Diana. Volta aí. Aí, voltou? Então, Marte tem a deidade que habita esse planeta, assim como todos os planetas têm uma deidade específica, e é sobre a deidade que a gente descreve, é sobre a deidade que a gente entende como que tem a influência do planeta no nosso mapa. Então, assim como a Terra, a deidade que habita ela é Bumi, é a vaca, Marte também tem uma deidade que é conhecido como Kuja, Mangal, Buma, e aí tem 108 nomes, como todas as referências na filosofia indiana. Então, eu escolhi esses 3 nomes para descrever um pouco mais sobre Marte, porque são os nomes mais comuns, assim, que a gente mais vê na literatura, que a gente pode ver também na internet. Então, Kuja Mangal, ele é o filho da terra, ele é vestido de vermelho, com o corpo vermelho, ele tem 4 braços, cujo veículo é um carneiro, que carrega um tridente, lança e massa nas mãos, com uma joia de coral na cabeça, fazendo um gesto que dá bênçãos, e que o divino Marte sempre nos conceda suas graças. Por quê? Porque como Marte é filho da Terra, ele é o que faz a gente realizar as nossas ações na Terra. Então, tem essa representação muito importante. E aí tem 2 histórias sobre a origem de Marte. Um é que ele é filho da Terra com Vishnu e outra que ele é filho da Terra com Shiva. Ele sendo filho da Terra com Vishnu é representado pela encarnação de Vishnu de Varaha. Então, Vishnu ele vem à Terra de tempos em tempos para restabelecer o Dharma, quando assim, as coisas estão indo para um lado muito, muito adármico, assim, quando as ações estão muito incorretas, Vishnu vem e dá uma resolvida. E toda vez que ele vem em uma representação muito simbólica e tem vários elementos. A representação que a gente mais conhece, que eu acho que vocês também conhecem, que a gente estuda muito, é de Krishna, quando ele veio como Krishna, que é o que é narrado no Bhagavad Gita. Então, no final de uma era, que a gente tem nossos períodos divididos em eras, então, no final de Dwapara, Vishnu veio à Terra como Krishna, e aí aconteceu todo o Bhagavad Gita, e no final, toda aquela guerra para restabelecer o Dharma. A história de Marte, ela antecede um pouco a história de Krishna. Então, é dito que quando Vishnu veio como Varaha, veio como um javali, a Terra estava sendo afundada, estava sendo jogada no oceano causal por Hiranyakashipu, por Hiranyaksha, que era um demônio muito poderoso. Então, Varaha veio, tirou Bumi da Terra, presenteou Bumi com colar de coral,
esse colar caiu na água e dos corais nasceu Marte, nasceu Bumi. Então, por isso que o nome dele é Bumi, que é filho da Terra. Isso é uma história. E outra história é que também pode ser filho da Terra com Shiva, que quando Shiva estava lá meditando no Monte Kailash, ele suou, caíram 3 gotas na Terra, e dessas 3 gotas de suor nasceu Marte, todo vermelhinho, todo com o corpo todo vermelho, representando muito essa energia de fogo no nosso corpo, que é a energia de Pita. Então, Marte também representa muito esse dosha no nosso corpo. Então, essas são 2 histórias. É sempre bom a gente nos remeter às histórias, porque a gente cria uma identificação, e essa representação simbólica ela vai nos mostrando, nos guiando ao longo da vida. E eu falo isso porque é muito importante a gente restabelecer as nossas relações com os planetas, para nos guiar e para nos liberar de determinados karmas que às vezes são um pouco assim, difíceis da gente passar ao longo da vida. Então, aí está a representação de Marte. No nosso mapa, o que é importante a gente observar? Que Marte representa nossos desejos e muitas vezes pode representar as nossas frustrações. Então, quando os desejos não são realizados, eles se transformam em apego, em ira, em inveja. Então, são aspectos um pouco negativos e que podem se expressar em determinadas áreas da nossa vida. Então, é isso que a gente vai perceber hoje. E aí, no nosso encontro anterior, eu estava explicando para vocês como que a gente entende o mapa astral. Então, a Terra, ela pode ser dividida em 12 partes ao longo do eixo dela, em volta dela. A gente pode dividir em 12 partes, e cada parte dessa tem um conjunto de estrelas. E esse conjunto de estrelas são conhecidos como signos. Então, por exemplo, a primeira parte do céu, quando a Terra está bem retinha, assim, quando o Sol bate na Terra bem no Equador, quando ela está bem empinadinha, quando ela está nessa posição, aí a gente divide 12 partes. A primeira parte é conhecida como signo de Áries, a segunda parte como signo de Touro, a terceira parte como signo de Câncer, de Gêmeos, a quarta parte como signo de Câncer. E assim vai formando os 12 signos. Então, as 12 partes da Terra são conhecidas como 12 signos. A gente também pode dividir o nosso corpo, assim como a gente está dividindo o corpo da Terra em 12 partes, a gente também pode dividir o nosso corpo em 12 partes. Então, a gente pode considerar que a primeira parte é a cabeça, a segunda parte é a garganta, a terceira parte os ombros, a quarta parte o coração. Essas partes do nosso corpo, elas são conhecidas como casas. Então, as partes do céu são signos e as partes do nosso corpo são as casas. Quando a gente junta as nossas partes com a parte da Terra, a gente tem o nosso mapa astral. Qualquer dúvida, vocês falam, tá bom? Aí eu vou continuar essa divisão. E aí seria muito fácil a gente pegar um círculo, dividir em 12 partes e dividir o nosso corpo em 12 partes para poder entender o mapa. Só que, como tudo tem um lado mais didático, um lado mais visual para poder ser entendido, os mapas dentro da astrologia, dentro do Jyotish, eles são representados de 3 maneiras. Essa forma que a gente está vendo, desses vários retângulos, é a representação do sul da Índia. E aí, essa representação, o céu é fixo. Então, os signos, eles são fixos.
A segunda representação que a gente vê, que é esse losango no meio e esses triângulos laterais, é a representação do norte. Então, as casas são fixas. E embaixo é uma representação da Bengala, de Calcutá, daquela parte mais oriental da Índia, que é uma mistura dos dois mapas, do sul e do norte. Tá? Eu estudei muitos anos essa representação do sul da Índia, mas ao longo do tempo de estudos, eu entendi que, para entender de uma forma mais clara, para entender de uma forma assim que cada casa, cada símbolo tem uma representação e isso é mais fácil da gente fazer as correlações, eu escolhi estudar mais, usar mais esse norte da Índia, que é o diamond, que é esse formato de diamante, tá? Mas vocês podem ver essas 3 formas aí na internet. Então, o céu, que era para ser redondinho, ele, de repente, está aí em casas quadradas e casas triangulares, e aí dificultando um pouco, inicialmente, o entendimento do que são as casas, do que são signos, mas isso, com o tempo, a gente vai acostumando, vai treinando, e no final a gente já está vendo até como se fosse redondo. Então, vamos entender como que Marte atua nos mapas. Então, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que estão aí representados na tela, são o número das casas. Então, é como se a casa 1 fosse a cabeça, a casa 2 a garganta, a casa 3... a casa 2 a boca, a casa 3 a garganta, e assim a gente vai descendo. Quando Marte está... esqueci de marcar a primeira casa. Quando Marte está na primeira casa, está na casa 2, está na casa 4, está na casa 7, na casa 8 e na casa 12, ele é conhecido como Kudya Dosha, Mangal Dosha ou Mangli Dosha, que é um dos aspectos mais comentados, mais falados, mais procurados, assim, na astrologia, porque ela vai descrever muito como serão os casamentos. Então, como os casamentos eles são combinados lá na Índia, então eles sempre olham o mapa, observam se tem esse aspecto, se Marte está em uma dessas casas, para entender como que pode neutralizar essa influência de Marte, porque Marte vai estar aspectando muito as áreas relacionadas ao casamento. Então, vai estar aspectando a casa em si, né, o lar, e vai estar aspectando a relação com o marido. Então, podem dar brigas, discussões, separações, viuvez. Então, tem todos esses aspectos aí que é sempre bom planejar, já que a gente pode ter essa ferramenta, é sempre bom a gente dar uma olhada, dar uma planejada para poder fazer as medicações, as paias, enfim, as formas de neutralizar essa influência um pouco negativa, porque Marte ele tem um aspecto que é muito, como ele é muito ligado aos desejos, à realização, ele tem uma natureza muito rajásica. Então, quando ele aspecta alguma casa, ele vem com muita energia. Então, quer muito saber. Vem, e aí esse aspecto pode ser, muitas vezes, evidenciados em ações irreversíveis. Então, são brigas, discussões, coisas muito sérias que desgastam muitas relações. Então, é importante a gente entender onde que a gente tem nosso Marte no nosso mapa, para a gente dar uma acalmada também nessa energia. Então, se a gente entende que Marte é aspecto da primeira casa, a gente vai entender como que a gente vai poupar nossa energia pessoal, e assim vai. Então, tem algumas reflexões que são importantes a gente fazer em relação a esse posicionamento de Kudya Dosha, Mangal Dosha, Mangli Dosha. Quando Marte está na primeira casa, é importante a gente entender como que a gente pode nos poupar, como que a gente pode poupar nosso corpo, como a gente pode usar a nossa energia pessoal de uma forma mais equilibrada, não desgastar tanto o nosso corpo com ações assim
muito exaustivas. Então, é importante a gente estar sempre fazendo algum exercício físico para gastar um pouco de energia, mas também não ficar 10 horas, 12 horas em atividade ininterrupta. Então, pensar muito no descanso. E aí, acalmar mesmo o corpo de uma forma geral. Como a casa 1 fala muito do nosso corpo inteiro, assim, da forma como a gente se apresenta, então é importante a gente se acalmar de uma forma também geral, quando a gente tem Marte na primeira casa. Quando Marte está aspectando a casa 2 fala muito das nossas heranças familiares, fala muito como a gente gasta nosso dinheiro. Então, é muito importante a gente poupar os nossos bens, aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente também adquire com a nossa família, as nossas heranças. É muito importante a gente valorizar os nossos valores. Então, entender o que é realmente importante, cultivar as relações familiares. Então, isso é importante a gente pensar quando a gente tem Marte na casa 2. Quando a gente tem Marte na casa 4, é muito importante estabelecer uma harmonia no lar, na casa. E também um apaziguamento no coração, porque a casa 4 ela fala do nosso lar, fala de onde a gente mora, e também fala da onde nossa alma reside no corpo, que é no coração. Então, fala a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se abre para amar. Então, é muito importante a gente se entregar aos relacionamentos de uma forma mais equilibrada, menos passional. Então, são aí aspectos importantes. E também não brigar tanto dentro de casa, assim. Avaliar se a briga vale a pena. Se nossas frustrações pessoais estão sendo descontadas na nossa casa. Isso é muito importante. Quem tem Marte na casa 7, é importante ceder, importante falar sim para o outro, importante estabelecer um contrato, uma parceria, um acordo que seja bom para as duas partes, que não haja competição no relacionamento, porque a gente pode competir no trabalho, em atividades, em sonhos, a gente pode estar sempre querendo ter essa ambição de realizar muitas coisas, mas dentro do relacionamento é muito difícil a gente estabelecer uma competição. Entender que o outro é nosso colega, nosso companheiro, que está junto, não está em oposição, está ao lado. Então, é muito importante entender esse aspecto. Quando Marte está na casa 8, a energia de Marte fica muito internalizada, porque a casa 8 ela fala muito do aspecto da psique, de um aspecto meio interno, e a casa 8 ela é um pouco maléfica do nosso mapa, então a expressão de Marte não fica muito clara. Então, muitas vezes, você quer fazer alguma coisa, mas você se contrai, você coloca como se você engolisse Marte, como se Marte estivesse dentro de você, e aí podem acontecer pequenas explosões internas. Então, aquela pessoa está sempre explodindo internamente, porque ela guarda aquela energia para dentro e não joga para fora. E das casas, eu acho que é uma das casas mais importantes para fazer exercício físico, porque a atividade física ela vai gastando muito essa energia que pode ficar acumulada, retida por muito tempo. E Marte na casa 12 é um Marte que a gente percebe que é o Marte menos expressivo assim no seu humor de Marte, porque é o que mais guarda, o que mais esconde os seus desejos, o que mais tem dificuldade de expressar, o que mais tem dificuldade de colocar as coisas para fora. Porque a casa 12 é a última casa. Então, a gente já passou por corpo inteiro, o que está mais escondidinho, o que está mais longe, é o que se refere à casa 12. Então, quem tem Marte na casa 12 tem uma dificuldade muito grande em dizer não. Então, cede muitas vezes, como, na verdade, tinha que aprender a enfrentar, falar, olha, eu não quero isso, esse é o meu desejo, ele também tem que ser
igual ao desejo das outras pessoas. Então, ao passo que, quando Marte está na casa 7, tem uma dificuldade muito grande em dizer sim para o outro, está sempre querendo realizar um pouco mais o desejo pessoal, na casa 12 está muito querendo realizar o desejo do outro e não está querendo realizar o próprio desejo. Então, essas são as avaliações importantes que devem ser feitas ou que a gente pode fazer, e várias outras, né? Porque nós somos muito complexos e a vida também vai nos mostrando, vai aparecendo muitos testes e esse drama, né? Essa capacidade que a gente tem de vivenciar, de experienciar muitas coisas como um eterno aprendizado. Então, de uma forma geral, são esses alguns aspectos importantes quando Marte está em cada casa. Desculpa. Então, agora, eu já vou abrir os mapas. Eu queria falar de uma forma bem rapidinha. Eu tenho uma pergunta, Diana. Pode falar. Quando Marte está nas outras casas, então tipo, tá tranquilo, tá de boa. Outras casas, deixa eu te mostrar. Quando Marte está na casa 3, ele vai mostrar uma energia muito voltada para expressão pessoal, muito voltada para atividades físicas, muito voltadas para artes, para hobbies. Então, isso não interfere nas relações com as outras pessoas. Ah, tá. Uhum. Quando Marte está na casa 5, ele vai falar muito dessa energia muito voltada para os filhos. Então, pode ser que sejam pessoas muito enérgicas assim, no trato com o filho. Então, o filho sofre, mas o marido não sofre e a casa não sofre tanto. Uhum. Entendeu? Então, esse aspecto de Kudya Dosha, de Mangal Dosha, é muito relacionado com a forma da gente se relacionar com as outras pessoas. E é isso que a gente tem que alinhar, refinar um pouco mais. Trabalhar um pouco o nosso trato com o outro, para a gente ficar de uma forma mais equilibrada. Uhum. Tá? Então, não tem nada nem pior nem melhor. São só aspectos que a gente tem que ir administrando ao longo da vida. Quem tem Marte na casa 3 também tem alguns aspectos que precisa de trabalhar. Quem tem Marte na 5, na 6, na 9 também tem alguns aspectos importantes. Mas o que mais interfere na relação é o posicionamento de Marte nessas outras casas. Fala, Nina. Ela perguntou da casa 10, se tem Marte na casa 10, que eu estou vendo aqui que é o trabalho. Então, quem tem Marte na casa 10 são aquelas pessoas que enfrentam o trabalho, que gerenciam muito bem, que coordenam muito bem, que têm muitos desejos voltados para o trabalho. E como a gente vive também numa forma muito competitiva, então isso até é um aspecto positivo. Inclusive, Marte na casa 10 é o melhor posicionamento para Marte no mapa, porque dá esse ímpeto da gente se expressar socialmente, da gente enfrentar as coisas, realizar as coisas, produzir muitos resultados, porque a casa 10 também vai falar que é uma casa de karma, que é uma casa de ações. Então, é um planeta da ação na casa da ação. Então, é um excelente posicionamento para Marte. Mas não aspecta a casa 7, que é a casa do relacionamento, que é a casa do outro, que é a casa quando a gente sai das nossas questões internas e vai para o mundo externo. Mas aspecta a casa 4, que é o lar. Então, como a gente está passando por essa pandemia e está todo mundo dentro de casa, então quem tem Marte na casa 10 deve estar achando alguma coisa muito exótica, porque toda aquela energia que tinha no trabalho, de enfrentar, quando a gente tem essa energia dentro de casa, podem criar relações assim um pouco mais tensas. Então, é difícil também enfrentar essa pandemia para esse posicionamento. Mas também a gente vai administrando aí e também vai entendendo das questões vai entendendo as questões aí
vai sabendo administrar muito bem. Porque no trabalho, você não vai dar um chilique com o seu chefe, porque você sabe que você vai perder seu trabalho. Então, quem tem Marte na casa 10 já está meio escaldado, entendeu? Já sabe que o limite já é mais treinado. Agora, quem tem Marte na casa 4 costuma explodir e depois a gente releva, né? A família releva, todo mundo releva, porque sabe que é uma convivência eterna, que é o que a gente tem que aceitar, assim, né? Dependendo da ação, dependendo da energia, né? Que a pessoa desprende aí nas brigas e nas discussões. Deixa eu abrir a minha janela aqui rapidinho de novo, e aí a gente volta para abrir os mapas. Então, antes de abrir os mapas, eu queria dar licença para vocês, assim, pedir licença para abrir esse aspecto, assim, que é um pouco pessoal, é um pouco íntimo. A gente vai olhar onde Marte está, em que casa que está, para cada um entender qual o posicionamento de Marte, como que a gente pode... Ainda não, Moema, a gente vai olhar agora. Espera que tem uma outra pergunta aqui antes da gente começar. Não, é sobre Marte, Diana, que é isso exatamente o que você vai fazer, mostrar Marte nas casas agora nos mapas. A Nina perguntou, a casa 10 na astrologia védica e a casa 10 na astrologia ocidental? As casas são os pedaços. Então, a divisão é a mesma. A gente divide nosso corpo em 12 partes, tanto na astrologia ocidental quanto na astrologia védica. Então, a casa 1 é a cabeça e tal. Só que tem algumas definições que divergem um pouco. Então, por exemplo, na astrologia ocidental, a casa 10 vai falar um pouco sobre o pai. E na astrologia védica, a casa 9 se refere mais ao pai. Tá? Então, tem algumas diferenças em relação a alguns aspectos da vida. Mas a divisão é toda certinha. Porque a Terra ela tem 360 graus, a gente divide por 12, dão 30 graus, que é o tamanho de cada signo. Então, isso é igual. Tá? A astrologia védica ela vai falar um pouco também sobre as nakshatras, que são as estrelas, as mansões lunares. Então, a divisão é um pouco diferente, mas no nosso mapa a gente entende que são 12 signos. Eu vou mostrar aí para vocês. São 12 signos e 12 casas. Tá. Então, hoje a gente vai começar o primeiro mapa. A gente vai abrir. É o da Maria Cristina Gomes. Maria Cristina nasceu dia 7 de outubro de 1966, às 10 horas da manhã, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Esse é o mapa da Maria Cristina. Então, a gente vai lembrar, deixa eu ver se eu consigo... Tem jeito de... tem. Eu quero... Aqui, ó. Aqui, ó. Esse que tem esse AS aqui é a casa 1. Vocês estão enxergando bem? Vou colocar uma outra cor aqui. Aqui é a casa 2. Aqui é a casa 3. Isso é fixo, tá? Essas casas, todos os mapas que a gente vai abrir, vai ser essa mesma sequência. Nossa Senhora, é ótima anografia. Então, as 12 casas. A Maria Cristina tem Marte na casa 9. Tá aqui Marte na casa 9.
na quinta parte do céu. E a quinta parte do céu é o signo de Leão. Então, Marte tem... Maria Cristina tem Marte em Leão, na casa 9. Então, Marte vai aspectar assuntos relacionados aos professores, aos mestres, ao pai. Vai aspectar também 1, 2, 3, 4. A casa 12 vai aspectar 4, 5, 6, 7. A casa 3 e vai aspectar a casa 4. Por quê? Porque Marte, assim como Júpiter e Saturno, eles influenciam não só a casa que eles estão, mas outras 3 casas do mapa. Então, são planetas muito estruturantes, são planetas que vão ditar muito os acontecimentos e as expressões de determinadas energias na nossa vida. Então, por isso que é muito importante a gente entender esses 3 planetas. Eu tinha falado com vocês que eu tinha escolhido Marte, principalmente porque Marte vai falar muito do aspecto pessoal e Saturno e Júpiter vai falar mais de um aspecto social, mais coletivo, e que é muito importante também, determina muita coisa, mas para a gente lidar no nosso dia a dia aí, para nos equilibrarmos, é importante a gente entender o posicionamento de Marte. Então, Maria Cristina tem Marte na casa 9, aí então assuntos relacionados aos pai, professor, as dádivas, os dharmas que a gente recebe das vidas anteriores, isso tudo influencia. Então é muito importante entender a relação que você tem com seu pai. Se for uma relação um pouco enérgica, dá uma acalmada, entender que você nasceu com essa configuração, foi uma escolha, a partir daí desse ciclo de nascimentos e mortes, que a gente tem, na verdade, uma trajetória eterna, nossa alma é eterna, e a cada vida a gente vai acumulando determinadas ações que vão determinando as nossas próximas vidas. Então, esse mapa, ele é um conjunto de ações passadas, tanto na vida anterior, como de todas as nossas outras vidas, nossas outras encarnações. Então, quando a gente morre, a gente deixa para trás o nosso Ananda Kosha, o nosso Annamaya Kosha, que é o nosso corpo mais grosseiro, e vai carregando os nossos corpos mais sutis. Então, a gente vai trazendo sempre impressões de vidas passadas. Então, todo mundo nasce com um mapa pré-determinado por uma escolha também, assim, por uma trajetória pessoal, por uma trajetória de aprendizado, que é o mais importante que a gente tem aí para fazer em cada encarnação. Então, entender que muitas vezes pode achar que a relação é muito difícil por causa do outro, mas é muito importante a gente entender qual que é a parte que nos cabe. Então, é importante entender a relação estabelecida entre os pais e os professores. É muito importante. A casa 12, esse aspecto não é tão sentido, assim para a gente falar de uma forma mais geral, tá? É muito importante também poder fazer alguma atividade, algum hobby, alguma forma de expressão. E é importante também estabelecer uma harmonia dentro de casa. Então, são esses aspectos aí importantes a serem trabalhados em relação a Marte. Como que eu faço agora para... Aí. Ai, como que eu faço para apagar? Aqui. Aí. Esse é o mapa da Mari. Agora eu vou seguir a sequência da lista certinho. Eu só coloquei
a Cris, né? Antes, porque ela precisa de sair. Então, vamos lá, Mari. Você tem Marte na casa 8. Vocês já conseguem... Vixe Maria! Calma, Mari. Aqui é a casa 8. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Enfim, eu não vou ficar marcando cada um, senão a gente vai demorar muito. Então, aqui é a casa 7. Aqui é a casa 8. Então, a Mari tem Marte na casa 8. Tem um aspecto de Mangal Dosha, então é muito importante trabalhar aí essa energia para manter uma duração nos casamentos, umas relações mais longas. Tem esse aspecto, Marte também vai aspectar a casa 11, vai aspectar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a casa 2 e a casa 3. O que é importante entender? A casa 11 e a casa 2 são as casas relacionadas às finanças, ao dinheiro, então é importante estabelecer também uma harmonia financeira também para não desgastar o casamento, para não ter gastos excessivos, nem rompantes assim, de humor. Então, é importante trabalhar isso. Tá? É muito legal quem tem Marte na casa 8, como eu falei anteriormente, fazer alguma atividade física para poder extravasar. Ou alguma expressão artística, alguma forma de expressão assim da vida. Tá? Que é esse aspecto favorável aqui de Marte sobre a casa 3. Então, você tem muita energia assim, para fazer as coisas, você gosta de sempre estar aí trabalhando, também com os amigos, que a casa 11 também vai falar dos amigos. Então, você gosta também de estar sempre colocando seus amigos para frente, para funcionar, para ficar ativo e tal, que é essa energia de Marte, de ímpeto, de impulso. Então, você estimula muito as suas relações, as suas amizades, por esse aspecto da casa 11. Tá? Maravilhoso. Já adorei. Apanhando. É exatamente isso, Mari. Muito legal. Vamos lá, Carlos. Esse é o Carlos, Diana. tem Marte. Aqui, Marte. Fala. A Eliane também avisou aqui que vai precisar sair 9 horas. Ela tá quase lá no último. Quantas horas? Carlos, agora são Tá, 10 então eu vou passar o dela. Tá, aí eu coloco dela e depois volto. Tá bom. Então, Obrigada. Carlos tem Marte na casa 4. É Mangal Dosha também. Assim, é muito importante, seria muito importante, porque no final eu vou falar algumas formas de a gente amenizar Marte, aí, principalmente amanhã, que é a lua cheia. Então, seria legal depois dar uma revisada aí no vídeo ou assistir isso para poder fazer um ritual amanhã, tá? Relacionado a isso. Então, Carlos tem Marte na casa 4, é Mangal Dosha, vai aspectar a casa 7, porque Marte sempre aspecta a 4ª, a 7ª e a 8ª casa a partir dele. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4. Então, aspecta a casa 4, 5, 6, 7. Aspecta a casa 10, 7, 8. Aspecta a casa 11. Tá? Então, Carlos, é importante muito entender essa influência de Marte dentro de casa, das relações familiares, também da relação com a mãe. É importante entender a relação com o parceiro, isso de uma forma geral, tanto no casamento como os parceiros de trabalho, assim, parcerias estão relacionadas essa energia também, a energia nas relações, nas amizades e também
nos projetos, nas formas de expressão também, tá? Ave Maria. Não, é muito fácil ser Kudya-dosha, porque são 6 casas, a possibilidade de 6. Então, é como se quase 50% de chance de ser Mangal-dosha. Por isso que é importante também entender esse aspecto aí que quase todo mundo tem. Seria relacionar com outras pessoas também que têm esse dosha, tá? Porque aí dá neutralizada. É engraçado que pode ser uma neutralizada assim, um xinga, o outro xinga, eles se entendem. Então, mas assim, mas também falo que pelos aspectos mesmo, assim, a posição de um sobre o outro também dá essa neutralizada. Então, Carlos, agora vamos no mapa a gente pode da Eliane. Deixa eu achar o mapa dele. Já é a Mari. Já é. Esse é o mapa da Eliane. Eliane tem Marte na casa 9. Eliane não é Mangal-dosha. Eliane tem o Marte aspectando a 9, tem o Marte aspectando a casa 12, tem o Marte aspectando a casa 3 e tem aspectando a casa 4. Então, nesse período de pandemia, é muito importante entender essa energia que está aí podendo ser acumulada dentro de casa. Então, as atividades domésticas caiu um pouco por conta de limpar, cozinhar, arrumar, que aí vai gastando aí essa energia que não dá para ficar muito parado aí nesse período de pandemia. Principalmente porque Marte está no signo de Capricórnio e Marte se exalta em Capricórnio. Então, é muita energia mesmo. Assim. E ainda está junto com Horário, que Horário expande o aspecto de cada planeta. Então, é sempre bom estar sempre em atividades, no caso agora, específico, atividades domésticas. Tá. Agora vamos voltar para onde a gente Muito bom. está. Então, esse é o mapa da Laila. Tá todo mundo aí que eu tô falando dos mapas? Eu acho que podia falar de quem Presente. A Laila não tá, pode ser. Acho que a gente podia falar de quem Então pode seguir do meu. A Laila não tá? Não. Mas ela Tá. pediu porque ela disse que vai ficar gravada, ela tem assistido depois. Mas ela queria. Ah, não, mas aí é melhor não. Tá bom. Ana Paula tá aí? Estou aqui, sim. Então, a gente vai abrir. Quem tá aí? Tá fazendo... Eu estou aqui. Eu tô sem câmera Então, porque a Ana Paula, internet aqui é tem péssima. Marte. Não tem problema, não. Então, Ana Paula tem Marte na casa 2. E aí, esse aspecto, ele é um pouco controverso. Tem linhas da astrologia que consideram que Marte na 2 é Mangal-dosha, tem outras linhas que não consideram, tá? Mas por positivo ou negativo, é sempre a gente bom considerar sempre o que a gente pode estar aí aperfeiçoando, trabalhando. Então, Marte na casa 2 está muito relacionada aos aspectos familiares e financeiros. Então, é importante não dar rompantes assim, ficou nervosa, está chateada, frustrada com alguma coisa? Compra alguma coisa, gasta um dinheirinho. Então, é importante não ir para esse lado, tá? Então, tá frustrada, tá insatisfeita com alguma coisa? Avalia por que você ficou insatisfeita, o que você poderia ter feito, que ação que você poderia ter tomado, que forma que você poderia ter reagido para poder romper um pouco esse padrão, tá? Então, seu Marte aspecta a casa 2, aspecta 1, 2, 3, 4. A casa 5, que é a casa dos filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A casa 8 e a casa 9.
tá? A casa 8 vai falar muito, um pouco também de acordos, de contratos de energia sexual, e casa 9, como eu já tinha falado, vai falar muito da relação com o pai, com um pouco também de autoridade. Autoridade é muito também, essa questão de hierarquia, é muito a casa 10. Mas a casa 9 também fala, porque fala do aspecto que a gente tem com os nossos mestres, com quem nos ensina, com quem está um pouco acima, de uma forma assim que está nos ensinando, tá? Então é mais nesse aspecto, não de uma forma tão hierárquica, tá? Mas é importante trabalhar. Relação com o pai, mestres, professores, quem aí está nos ensinando alguma coisa na vida. Casa Ângela. Ângela tá aí? Tá. Tô aqui. Tô descendo. Tá? Pode falando. Então, a Ângela tem Marte na casa 10, que aspecta a casa 1, que aspecta a casa 4, que aspecta a casa 5. Tá? Então, Ângela, tomara que você esteja ainda firme e forte no seu trabalho, que você ainda esteja aí fazendo muitas reuniões, gastando muita energia, com muito afinco, com ideias aí também de prosperar até o final dessa pandemia. Ai, peraí, deixa eu só carregar o telefone rapidinho. Uhul! Para não gastar tanta energia aí dentro de casa, tá? Tem um aspecto aqui importante. Gente, eu estou falando alguns aspectos aqui quando eu vejo cada mapa, porque são coisas que não dá para passar, tá? Marte junto com Mercúrio, eles são planetas um pouco... eles são inimigos, tá? Por natureza. Então, cada planeta, ele tem uma deidade, né? Ele tem uma personalidade. E eles têm relação entre eles. Então, tem planeta amigo, tem planeta inimigo, tem planeta neutro, tem signo que ele fica bem, tem signo que ele não fica tão bem. Então, tem partes do céu. Quando Marte está em determinada parte do céu, ele fica bem, tem determinadas partes que ele não fica bem. Então, por exemplo, quando Marte está na quarta parte do céu, no quarto pedaço do céu, que é o signo de Câncer, ele se debilita. Quando ele fica no 10º pedaço do céu, que é Capricórnio, ele se exalta. Então, assim vai. Então, Marte junto com Mercúrio, eles são inimigos. Então, é como se a ação e o pensamento não conseguissem estar presentes no mesmo lugar. Então, ou a gente está pensando ou a gente está agindo. Quando esses dois planetas estão juntos, então pode gerar assim, um descompasso entre agir e pensar. Então, é importante também fazer alguma atividade física, algum exercício, para gastar a energia de Marte e nosso buddhi, nosso intelecto, nossa percepção ficar mais alinhado, tá? Então, tem esse aspecto. Então, e como aspecto da primeira casa, então é legal fazer uma atividade para poder gastar essa energia pessoal, que costuma ter muita energia também de primeiro contato, de primeira impressão. Tá? E para aliviar também a casa e para aliviar a relação com os filhos. Sara. Sara tem Marte. Vocês já estão conseguindo entender a casa e o planeta? Mais ou menos, a gente está te acompanhando aqui. Tá, então vamos lá. Sara, onde que Sara tem... Opa! Onde que Sara tem Marte? Em qual casa que Sara tem Marte? 9. Isso. No signo de Câncer, na quarta parte de Câncer. Ou na quarta parte do céu, que é Câncer. Então, Sara tem Marte em Câncer, junto com a Lua, na casa 9, aspectando a casa 12, aspectando a casa 7 e aspectando a casa 3 e aspectando a casa 4. Tá? Então, é isso. Não, muita gente aqui tem Marte na casa 9, hein? Acho que pode até entender um padrão aí estabelecido.
Então, é essa questão, estabelecer uma boa relação, acalmar um pouco a relação com a mãe, porque a Lua é a mãe no nosso mapa, então não ser tão enérgica com a mãe. Marte está debilitado no signo de Câncer e está na casa 9. Então, ele está no 4º signo, que é Câncer, e aí ele não se expressa tão bem. Então, pode ser que fique nervosa com pouca coisa e calma com muita coisa. Nervosa com coisa pequena e calma com coisa grande. Então, realinhar isso um pouco, tá? Entender que briga que vale a pena entrar e outra que você só está gastando sua energia à toa, tá? Paula tá aí? Paula tem Marte na casa. Que casa que Paula tem? Marte. 7. Na casa 7, no signo de Leão, no 5º signo, na 5ª parte do céu, aspectando a casa 10, que é a casa do trabalho, a casa 1 e a casa 2. Então, é importante entender as parcerias, qual parceria realmente vale a pena, como que pode fazer de uma forma tranquila, equilibrada. Esse aspecto na casa 10 é extremamente favorável, porque você tem uma imagem do seu mapa, o Aruda, que é um aspecto muito falado aí no mapa, que está na casa 10. Então, para você, a profissão é muito importante, sim, as pessoas te conhecem muito pela profissão, e aí essa energia de Marte, ela potencializa a sua capacidade de ação profissional. Tem que tomar um pouco de cuidado com o desgaste do seu corpo, porque aspecta a primeira casa. Então, ter um tempo de descanso é muito importante. Conseguir dormir é muito importante, porque às vezes pode pular um pouco essa parte. E também a questão também de um entendimento aí da parte financeira aí do seu equilíbrio financeiro na sua vida. Então, são esses aspectos. O próximo mapa é da Daia. Daia tá aí? Oi, Daia. Tava aí. Então, Daia tem Marte. Que casa que Daia tem Marte? 11. Na casa 11, junto com Vênus e Saturno, aspectando a casa 3, a casa 6. 3 ou 2, Diana? Errei, desculpa. Então, Daia tem Marte na casa 11, aspectando a casa 2. A Mari tá, gostei, Mari. Oxe, pula 4 é 4. 5, 6, 7, 8. Então, Daia tem Marte na casa 9, na casa 11, no 9º signo, que é Sagitário, junto com Marte com Vênus. Marte e Saturno. Marte e Saturno são planetas inimigos, então cuidar um pouco, porque às vezes fica irritado, às vezes com algumas coisas, traz uma certa irritabilidade natural. Mas também tem essa questão assim de formar grandes redes sociais, uma rede de amigos, assim, essa casa 11 está muito forte, tem muitos planetas, muitos aspectos. Cuidar um pouco também das relações que possam ser estabelecidas com os filhos, mas você tem Júpiter na casa 5, então que te protege, que dá uma neutralizada nesse ímpeto, nessa energia de Marte. Então,
esse posicionamento, esse aspecto é super favorável para o seu processo criativo, então é sempre importante trabalhar com alguma coisa aí relacionada à criação, ao desenvolvimento, ao divertimento, aos prazeres, é legal trabalhar sobre isso, e tem esse aspecto sobre a casa 6, que é a casa da saúde, dos hábitos e da rotina. Então, são esses os aspectos de Marte no mapa da Daia. Quantas horas, gente? Não, ainda está dando tempo. Que bom. O próximo mapa é da Cristiane. Cristiane está aí? Sim, estou aqui. Então. Gi, Oi. uma dúvida. Eu acho que Fala. o meu áudio não estava funcionando. O aspecto da saúde no meu, o Marte influenciando, é negativo? Ou é uma atenção a mais que eu tenho que ter? É uma Aspecto da atenção a saúde, mais. rotina? A saúde, de uma forma geral, é importante a gente analisar a casa 1, porque é nosso corpo geral. É importante a gente analisar a casa 2, que é o que a gente come, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente nutre o corpo. A casa 6, que é realmente a nossa capacidade de resposta, a nossa capacidade de imunidade, e também os nossos hábitos. Então, se a gente é regrado, se a gente pula alguma coisa, se tem dificuldade de manter rotina, isso é casa 6. E é importante também analisar as casas maléficas do mapa, que é a casa 8 e a casa 12. Tá? Eu não vou entrar muito nesses aspectos, mas uma coisa importante de analisar no seu mapa é que Marte está no signo de Sagitário, que é um excelente signo para ele estar posicionado. Ele está na casa 11, que também é um excelente posicionamento para ele estar. Só que ele está com um planeta muito inimigo, que é Saturno, então ele não se expressa tão bem. E quando ele aspecta a sua casa 6, está no signo de Câncer. E Marte se debilita no signo de Câncer. Então, realmente, a saúde é um aspecto que você tem que considerar. Principalmente porque tem Ketu. Ketu é onde a gente assim, não gosta de gastar muita energia, então talvez você tenha muita dificuldade de estabelecer rotina e horário. E isso é o que pega um pouco mais para você conseguir manter sua saúde. Então, realmente é um aspecto que você tem que avaliar aí na sua vida, tá? Perfeito, obrigada, Di. A Cris, vou te chamar de Cris, já estou criando intimidade já. A Cris tem Marte. A Cris tem Marte na casa 8, junto com um tanto de gente, tá? A casa 8 dela bem tumultuada, com Saturno retrógrado, com Rahu e com Júpiter. Esse aspecto de Júpiter, ele dá uma amenizada em Marte, porque de todos os planetas, Júpiter é o mais benéfico, independente do signo que ele está, ele tem uma natureza muito benéfica, então ele costuma vir para dar uma acalmada, uma apaziguada. Tanto quando ele está junto, quanto ele aspecta a casa, tá? Então, seu Kudya Dosha, ele é um pouco neutralizado por esse aspecto de Júpiter, mas também tem Saturno e Rahu, que também dão uma intensidade. Mas, sempre de uma forma geral, Júpiter é muito positivo e dá uma amenizada, tá? Então, aspecta 8, aspecta a... Opa, estou eu errando de novo. Peraí. 1, 2, 3, 4. Aspecta a 11. Não, estava errado, não. 8, 9, 10, 11 é a 12. Fala então, é a certinho, 11. Adriana. Não, é a 11. Não, 8, 9, 10... É a quarta casa a partir dele, considerando ele. Então, a gente sempre considera a casa quando a gente vai contar. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Ah, tá. Tá? Então, aspecta a sua casa 11, que está lá a Lua. Então, é importante controlar um pouco a mente. A Lua vai falar da mãe, vai falar da mente. Então, para não ficar também de uma forma muito
enérgica aí nos pensamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aspecta a casa 2 e aspecta a casa 3. E aí, como já falado anteriormente, quem tem Marte na casa 8 é muito legal fazer atividades físicas, de preferência luta, tá? Gastar bastante, dar soco, chute, pontapé, soca bem e gasta energia, dá uma liberada. Também para entender também o que os medos, porque Saturno é onde a gente tem nossos maiores medos, assim, nossas maiores incertezas. Então, quando Marte está junto com Saturno, pode gerar também uma dificuldade de expressão, assim, do que você tem, da onde vai seu limite. Então, é importante fazer alguma luta, alguma atividade de enfrentamento, para você entender, vencer seus medos pessoais. Tá? E acalmar um pouco a mente, porque está aí aspectando a Lua. Gente, eu estou falando de uma forma extremamente generalizada, tá? Isso são dicas aí de uma forma bem geral mesmo. Moema tem Marte na casa 9. Gente, chocante. Acho que é 80%. Na casa 9, aspectando a casa 12, aspectando a casa 3, aspectando a casa 4. Um detalhe importante para entender. Olha, mãe, primeiro você tem um Marte super poderoso, tá? Parabéns. Eu não sei o grau, depois eu tenho que olhar o grau. Tá junto com Júpiter, é o seu regente. Eu vou ter que falar um pouquinho mais aqui. Seu mapa, seu Marte é bem, bem legal. O seu regente, ele está na casa 9, tá? Se puder aí, trabalhar talvez com ensino, com educação, muito poderoso mesmo. Junto com Júpiter, que é um planeta super positivo, no seu mapa ele ainda está recebendo um aspecto que é Raja Yoga, então que é uma combinação yoga de rei, assim, de poder. Então, é muito poderoso. Então, ele está junto com um amigo, é seu regente, está numa casa super benéfica, então, realmente, aí é uma energia muito legal. Só que quando ele aspecta a casa 4, ele vai estar aspectando no quarto signo, que é Câncer, e aí ele se debilita. Então, não dá para você abrir uma escola em casa, tá? Você abre uma escola num lugar, numa instituição bem longe de casa. O próximo mapa é da Romélia. Romélia tá aí? Não, não tá não. Não. Eliane já foi. Foram todos os mapas. Então, gente, fizemos um geralzão aí completo. Eu espero que vocês... Diana, Fala. Teve umas que chegaram depois. Dá para fazer? Foi... Dá. Acho que dá. Até 9h30. Vocês podem ficar até um pouquinho mais? Como que a gente faz isso? Sim. Tem Ana, Camila pela e ordem Fabrícia tem Ana, Camila e Fabrícia. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouco do ritual, que é muito importante a gente fazer, e aí depois a gente volta nesses mapas, porque aí já libera todo mundo que foi falado, se quiser, e aí a gente volta, tá? Então, aí a gente pode ir abrindo, eu tenho amanhã aí livres, a gente pode ir abrindo aí para quem quiser e estiver aí presente, tá? Para a gente fechar isso mesmo, assim, esse tema de Marte. Então, gente, amanhã, por que eu falei tanto dos planetas? Eu acho que é importante a gente estabelecer a nossa relação com os símbolos, mas também com o planeta mesmo, o planeta físico. Então, é importante a gente olhar para o céu e entender que energia que está influenciando a nossa vida. Então, é importante a gente olhar mesmo, identificar a posição dos planetas no céu, identificar as constelações. E de todos os planetas, os mais fáceis da gente identificar é o Sol e a Lua. Então, quando a gente acorda, tá lá o Sol, a gente já consegue fazer uma saudação Surya Namaskar.
E, ao mesmo tempo, também à noite a gente enxerga a Lua muito forte, assim, muito fácil a gente ver onde que a Lua está, a energia que ela está influenciando. O Sol e a Lua, eles são o pai e a mãe no nosso mapa, nosso Atma e nosso Manas, nossa alma e nossa mente. E amanhã vai ser lua cheia, nossa primeira lua cheia do ano, no signo de Câncer, que é o signo da Lua. Então, a gente está realmente começando esse ano de uma forma, assim, eu acho que abençoada, mesmo considerando tudo o que a gente está passando, tudo o que está acontecendo no mundo. Eu acho que é importante a gente entender amanhã, como a gente falou muito de Marte hoje é dia 27, que na numerologia dá 9, 2 mais 7 dá 9, que é um dia de Marte. Então, hoje a gente está falando muito de Marte. E amanhã, então, é importante a gente, assim, eu acho que seria um bom ritual, a gente entender quais são os nossos desejos, o que a gente realmente quer realizar nessa encarnação, nessa vida que a gente está aí experienciando. Então, a gente aproveita a lua cheia de amanhã. A lua vai nascer 8h52 em Belo Horizonte, vai estar na estrela de Ashleisha, que é uma constelação muito assim relacionada a rituais, a venenos, a substâncias, ao processo também de purificação, de transformação. Então, a gente pode aproveitar amanhã nesse posicionamento, nesse alinhamento aí forte, poderoso da Lua e olhar para a Lua mesmo fisicamente e aí estabelecer nossos desejos, o que a gente quer aí, principalmente para esse ano. Tá? A Lua, a deidade que habita a Lua é Chandra. Então, se quiser também pode fazer uma saudação à Lua, um Chandra Namaskar, ou uma sequência de yoga, alguma posição, alguma coisa também para fazer um alinhamento aí com a Lua. Então, se a gente estiver passando por alguma dificuldade em relação a esses aspectos de Marte no nosso mapa, tem umas upayas, assim, alguns medicamentos, algumas ações que a gente pode fazer para neutralizar, para minimizar essa ação de Marte no nosso mapa. Então, brigas, discussões, excessos de energia, rompantes, frustrações, inveja, essas questões. Assim, a inveja, ela é um portal, ela é uma dificuldade, assim, uma dificuldade que a gente tem, não só relacionado com Marte, mas com outros planetas também, tá? Então, não coloque Marte como o negativo, o que nos traz defeitos e dificuldades, tá? Tem outros planetas também que podem trazer esses sentimentos, expressar esses sentimentos no nosso mapa. Mas, se a gente estiver passando por essas situações de briga, conflito e tal, é importante a gente fazer o Hanuman Chalisa, que é uma oração para Hanuman. Hanuman é uma deidade assim, que eu acho que é muito falada no Ayurveda, assim, a maioria dos Vaidyas, a maioria dos indianos tem Hanuman muito em consideração, porque ele também mostra muito nossa força de devoção e nosso amor mesmo, nossa pureza. Então, Hanuman é uma expressão muito forte. Então, é importante a gente fazer uma adoração a Hanuman, porque também tem um passatempo relacionado com Hanuman e Marte. Então, quando a gente adora Hanuman, a gente também está equilibrando essa energia de Marte no nosso mapa. Tá? Então, se amanhã quiser olhar para a Lua, colocar o Hanuman Chalisa e mentalizar também, é legal. A outra deidade que é muito importante também, se quiser equilibrar Marte, é Kartikeya, que é irmão de Ganesha, que é lindo, ele é lindo, assim, a expressão, se vocês quiserem também olhar na internet, a história também é linda. E a outra é Nishinradeva, e aí quando eu costumo fazer os mapas,
eu venho de uma linha Vaishnava. Assim, eu aprendi, meu primeiro professor de astrologia, ele veio de uma linha Vaishnava e foi o que me marcou, assim, o que me guiou. E Vishnu, ele encarna na Terra, igual eu falei com vocês, de várias formas, que são os avataras. Então, uma das formas que Krishna encarnou na Terra, que Vishnu encarnou na Terra, foi a forma de Nishinradeva, que ele tem o corpo humano e a cabeça de leão. Essa é uma encarnação super irada, assim, se vocês virem na internet, as formas, assim, ele tem sangue nas mãos, ele mata o demônio de uma forma, assim, muito agressiva, ele arranca as tripas do demônio, e o demônio é o pai de Pralada, que é o devoto dele. Então, a história é bem agressiva, assim, mas é legal a gente, quando a gente tem Marte assim, muito agressivo no mapa, a gente também pode entender como buscar também essa outra forma agressiva de Vishnu para a gente dar uma acalmada também, né? E terça-feira é o dia de Marte, então se vocês quiserem fazer alguma penitência, algum jejum terça-feira, também é legal. Mas vale observar que é importante fazer jejum, alguma penitência por um tempo. E aí é legal começar ou na lua nova ou na lua crescente, para fazer alguns rituais de limpeza e purificação. Tá? Na lua cheia, assim, a energia da lua está muito forte, a lua influencia muito a nossa mente, e a lua minguante faz a gente também se recolher muito internamente, então pode gerar algumas fragilidades. Então é legal a gente fazer na lua nova ou na lua crescente, tá? Os rituais de purificação. Então era isso que eu queria falar com vocês. Então, se vocês quiserem, a gente liberou aí toda aí a trajetória do que queria ser falado hoje. Hoje deu tempo, graças a Deus. Então, vamos agora abrir alguns outros mapas. Eu vou abrir aqui um programa, porque eu tô com a apresentação no computador. Então, eu vou abrir o programa que eu costumo usar para os mapas. Tá? Então, Mari, me ajuda nessa, vai me falando aí. Vou te falar. Você precisa saber o quê? O nome? O que você precisa saber? Eu preciso de saber a data, é bom o nome, né? A data de nascimento. Deixa eu colocar para compartilhar de novo, para vocês verem aqui a abertura do mapa, como é fácil de fazer também, se vocês quiserem usar esse programa. Tá? Como que explica de novo, né, Diana? Como usar o aplicativo. Isso. Então, vamos lá. Eu abri aqui o Jagannatha Hora. É um software, é um programa de astrologia védica. O que isso significa? Que ele considera os aspectos, os posicionamentos, muito relacionado aos cálculos da astrologia indiana. Essa definição de astrologia védica e astrologia indiana é um pouco polêmica. Então, é legal a gente falar mais da astrologia indiana, que é a astrologia que está na Índia, tá? E aí você pode baixar na internet, ele é gratuito, ele é muito fácil de baixar, ele é um programa pequeno, então ele cabe em qualquer computador, é fácil de rodar. Então, eu tenho ele aqui, então eu abri, ó. E aí eu já configurei ele para ser Belo Horizonte, porque é a cidade que eu morava e tal, e que eu fazia alguns mapas, assim, nesse ano anterior aí. E aí vocês podem configurar. Então, a gente faz o seguinte, a gente abre o programa, vem aqui, vocês estão enxergando a setinha? Vem aqui nesse papelzinho em branco, que é novo mapa. E aí a gente vem aqui na data e preenche. Então, vamos lá, Mari, quem que é o mapa que a gente vai fazer agora? Ana Cartacho Bastos Barreto. Que dia que é o aniversário? 24 de agosto, aí é o mês agosto. Então, a gente coloca, ó, agosto. 24. 4, que ano? 79. 1979.
6 e 5. Ela botou 6 e 10, mas é 6 e 5. 6 e 5. Salvador, Bahia. Salvador. Aí a gente vem aqui, ó. A gente não coloca os Estados Unidos, a gente coloca aqui, ó. Todos os outros países, exceto os Estados Unidos. Aí a gente vem aqui na lista e escolhe Brasil. Aí a gente vai apertar Rest of the World, que é o cálculo do resto do mundo. E aí tem várias coordenadas geográficas aqui. Só que eu já sei, porque eu fiz o da Mari, e a Mari nasceu em Salvador. Então, eu vou pegar aqui. Então, a gente vai considerar 38, 31, oeste, 12,59, sul. Como que eu descobri isso? Eu fui lá na internet, olhei num site de coordenadas confiável, então tem Astrolink, é bom, até às vezes o Wikipédia é boa, tá? Então eu conferi que é essa coordenada. E aí aqui, coisas importantes, ó, time zone. Então, a gente mora no Brasil, o fuso horário costuma ser mais 3. Só que a gente tem fuso horário mais 4, igual o Cleide, por exemplo, e tem o horário de verão. Então, esses dois aspectos a gente tem que considerar. Como ela nasceu em agosto não tem horário de verão. E na cidade de Salvador, a time zone, o fuso horário, é mais 3. Então, tá certinho aqui 3. Tá? Pronto, aqui tá o mapa. Muito fácil. Então, vamos lá. Qual que é o nome? Ana. Ana. A Ana tem Marte na casa 11, no signo de Gêmeos. Aspectando a casa 2, 3, 4, 5, 6, a casa 5 e aspectando a casa 6. Tá? A Ana não é Kujatocha. Agora vamos abrir. Eu vou colocar aqui Ana Cartacho. Vamos abrir um outro mapa. Então, a gente aperta na folhinha branca. Ou então, a gente pode ir direto na data também. Mas é bom ir na folhinha branca, porque às vezes, se a gente aperta na data, a gente pode estar mexendo no mapa, num outro mapa. Então, no mapa que a gente abriu. Então, aí a gente pode mudar as configurações. Tá? Então, a gente sempre aperta na folhinha branca para poder zerar e começar um novo para não ter problema. Aí a gente vai na data e vai. Quem que é agora, Mari? É a Camila. Deu para entender? Que dia que é? As suas casas? Hã? É porque você não explicou as casas, o que é que isso significava. Mas a gente já falou sobre a Já casa falou, 11. Né? Tá, então tá bom. Sobre Camila. a casa. Tem... Tá. Fala, que dia que é? Que É mês que é? novembro. 25, 81. Que horas? 11h35, Curitiba. Da manhã? Curitiba. Então, agora Curitiba tem não, só tem um aqui, ó. Eu vou manter, tá? 25 de novembro de 81, eu acho que tinha horário de verão. Deixa eu conferir. O que eu sei, Diana, é que nessa época não existia horário de verão. Ah, então ótimo. 81. É porque eu não sei de qual. Então, pronto. Depois voltou só em 85, né? Eu sempre confundo, porque parou em 60
em 60, eu acho, depois voltou em 62, e depois durante a ditadura não teve, acho que teve só um ano no meio da ditadura que teve, Sim. e aí, no finalzinho que voltou a ter horário de verão. Então, quem que é essa pessoa? É a Camila. Sou eu. Camila. Aqui. Oi, Camila. Tudo bem? Camila, também. Você tem Marte. Eu acho que eu nunca tive. Você tem Marte na casa 7, aspectando a sua casa 10, a sua casa 1 e a sua casa 2, tá? Então, você é Kuja-dosha na 7, então é importante também entender a sua relação no seu casamento, se você quer manter um casamento duradouro, as concessões que você precisa de fazer, o que você precisa de avaliar, aspecto da sua casa 10, a sua casa 1, que é o gasto, né, energético, e a casa 2, que são os gastos financeiros. Tudo bem? Quem mais? Mari? É a Fabrícia, ela é de fevereiro. Camila. Qual que é o sobrenome da Camila? Pinto, Bernadette Nogueira Pinto. Pinto. Agora, Obrigada. fala, que dia? De nada. É fevereiro, 15, Fevereiro. 78. Que horas? 9h35, Vitória do Espírito Santo. Vitória. Então, Vitória tem várias, mas eu fiz um mapa de Vitória. Vitória 40, 20, 20, 19. Então, vamos procurar aqui. 40. Aqui. 78. Não tinha horário de verão, né? Tinha que ter deixado a tabela aqui aberta. Não sabia. Então, vamos lá. Qual que é o nome? Fabrícia. Fabrícia tem Marte na casa 5, no signo de Câncer, Marte está retrógrado, então isso significa que ele estava muito próximo da Terra quando você nasceu, então você sente muita influência de Marte, é uma influência que precisa muito ser trabalhada. 1, 2, 3, 4. Influenciando a casa 8, 5, 6, 7, 8. Influenciando a casa 11 e influenciando a casa 12. Tá? Então, se você já tiver filhos, entenda muito bem a relação que você tem que estabelecer de uma forma muito harmônica. Tá? Então, influenciar a 8, a 11 e a 12. Qual que é a próxima pessoa? Terminou aqui pela lista, não é, gente? Então. Então, acho que foi de todo mundo. Gente, quem não participou, eu acho que... Ana está escrevendo aqui que está frustrada que você não falou nada dela, que ela não está entendendo muito bem. Ana, qual que é o seu? A Ana, sua irmã? Deixa eu abrir. É o pessoal mais tímido. Então, a Ana tem Marte na 11, né? Então, essa energia muito voltada para os amigos, para as relações assim, de uma forma coletiva. Então,
não é seu amigo pessoal, é assim, seus amigos que você vai encontrando ao longo da vida. Então, essa é a mesma energia da Mari, né? De colocar os amigos para frente, de colocar todo mundo mais para funcionar, às vezes briga com o amigo para ver se resolve a situação. Então, tem essa questão aí de querer estar sempre trabalhando aí nas relações de amizade. 1, 2, 3, 4. O aspecto na casa 2 tem que tomar um pouco de cuidado também com as finanças, com os gastos. 7. Com a relação com os filhos e com a saúde, tá? Então, esses são os aspectos de Marte aí nessas casas. Os assuntos aí que Marte influencia. É isso. Tem mais? Acho que alguém mandou mensagem aqui. Gabriela. A Sara Ortiz, dá Gabriela. tempo, Diana? Ah, Gabriela. Gabriela Santana pediu. Tem como fazer o meu? Cadê, Gabriela? Oi, gente, tô aqui. Oi, oi. Manda seus dados, Gabriela. Ou então fala aqui, Diana. E a Sara também sentiu que não ficou satisfeita com a explicação. Eu acho que não deu tempo, Diana, de você falar. É porque você acha que a gente é craque, Diana, mas a gente ainda está aqui. Mas é porque teve uma repetição um pouco também, né? As pessoas, tem muita gente que tem. Verdade. Aí é só entender um pouco também o que já foi falado também sobre os outros mapas. Verdade. Então, vamos lá, Gabriela. Ai, peraí. Ela colocou aqui. Fala, que mês? Abril. 19 de 92. Que dia? 19. Que ano? 92. 7h50 da manhã, Belo Horizonte. Horizonte na City Foc, é a minha cidade, então. Então, a Gabriela, ela tem Marte na casa 11. Aí, viu como que vai se repetindo? Aspectando a casa 2, aspectando a casa 5 e aspectando a casa 6. Tá? Então, é isso. Assim, tem essa relação enérgica com os amigos, tem que tomar um pouco de cuidado com as finanças, para não ter rompantes, gastos excessivos, assim, de repente, assim, de rompante, assim, ter explosões, assim, frustrou, gastou, não pode. Com os filhos, eu acho que 92, não sei se já tem filho, e a casa 6 é a casa da saúde. Marte é o regente, então né, é o signo de Áries, é regido por Marte, então é um planeta, você vibra na energia de Marte. Então, é mais um motivo para equilibrar e estabelecer uma boa relação com Marte, tá? Porque o seu regente é a sua energia, é a sua origem, tá? Quem mais? Muito obrigada, Di. Daqui a Gabi! Oi, Gabi, eu não sabia que era você, não. Legal. Já foi? Foi todos. Ô, Sara Ortiz, como é que você está aí, Sara? Acho que mais do que isso, gente, é fazendo uma consulta individual. Assim, a minha A Diana podia até, se ela quiser, né, falar se ela faz. Faz a divulgação. Então, eu faço consulta. Então, aí vocês podem, quem tiver interesse, eu horário, e aí a gente foca em alguns assuntos específicos do mapa.
Quem não tem conhecimento nenhum, assim, nada, pode fazer um mapa mais geral, mas eu acho mais produtivo fazer algum aspecto mais específico. Então, eu mando formulário com algumas perguntas com a área que quer falar sobre o mapa, porque esse mapa que a gente viu é um mapa natal, mas existem vários outros mapas, tem os períodos que a gente passa na vida, tem as formas de expressão, enfim, tem muitas outras análises. Relacionamento envia o mapa, a gente marca uma consulta, costuma ter mais ou menos duração de 1 hora e meia, assim, quando tem algum assunto muito, assim, precisa de ser mais trabalhado. Agora, se forem perguntas muito específicas, também pode ter uma duração mais breve, se você quer resolver alguma coisa, tomar alguma decisão. O valor é 250, e aí fica gravado e eu envio para vocês as características do mapa. Eu quero, tá? Diana. Depois a gente combina. Tá. Muito bom. Amei, amei. Muito bom. Eu também quero. Ai, gente. Então foi isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que todo mundo amanhã faça um ritual, alguma coisa, para a gente se conectar bem, para esse ano aí começar de uma forma assim, da gente já estar mais escaldado, já mais preparado aí para esse enfrentamento, tá? Obrigada, Paula. Obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo que participou. Diana, a gente que agradece. Demais, foi maravilhoso. Os 2 dias. Foi muito, muito bom entender tudo isso. E a gente quer mais. A gente quer mais. E aí, semana que vem, a gente volta à nossa programação normal, né, Mari? A gente volta para o Estudos, capítulo 5. Vou situar a página que a gente parou. Acabou a continuar folga. nosso Slow Ayurveda. Isso, muito bom. Muito bom, gente. Então, obrigada, beijo Diana. Para vocês. Obrigada, beijo todo Diana. Mundo. Obrigada a todo mundo. Sara. Beijo, Paula. A gente vai falando. Beijinho. Uhum. Vou desligar aqui.